Olá pessoal, mais uma vez, Biologia, aula 2, Enem, preparatório Enem. Juntos vamos fazer com que você consiga sim atingir a tão sonhada vaga na universidade através de uma nota espetacular na prova do Enem. E vamos continuar analisando ciências da natureza. Ciência da natureza, biologia, química e física. E claro, aqui Biologia 1, professor Cornélio, vamos estar revisando tópicos importantíssimos do conteúdo programático envolvido nas 8 competências e 30 habilidades do Enem. Não esqueça que o INEP faz uma prova relacionada com competências e habilidades. E claro, dentro das habilidades e competências, nós temos conteúdos programáticos relacionados. Os conteúdos são muito mais amplos que as competências e habilidades. Por isso que você tem que estar super bem e preparado também nesses conteúdos. E nós vamos estar revisando com vocês, dando esse embasamento necessário para que você consiga desenvolver as habilidades e as competências necessárias para desenvolver uma excelente prova, uma excelente redação. Você conseguir entender essa transdisciplinaridade que existe na prova do Enem. Obviamente, uma prova diferente, uma prova que leva você a pensar, que te ensina muito durante essa prova. Desde 98, quando surgiu a prova, em 2009 nós temos uma alteração para esse novo modelo. Não sabemos das novas alterações, mas é uma prova que de 2009 para cá, ela tem uma qualidade muito grande, com questões realmente que levam o estudante a pensar. Portanto, tudo que você tiver de conhecimento prévio vai contar. Tudo que você puder aprender agrega para o Enem, em todas as áreas. Portanto, estude, leia, seja bastante participativo nas nossas aulas e você vai com certeza fazer a diferença. Hoje, nós queremos dar continuidade falando um pouquinho sobre biologia e a parte bioquímica da biologia. Na aula anterior, nós caracterizamos para você os seres vivos e falamos que um ser vivo tem que ter uma composição química. Esse foi o nosso primeiro tópico da aula. E nós vamos falar hoje exatamente dessa composição química. Acompanhe comigo. Nós vamos analisar, portanto, aspectos bem relevantes da composição química dos seres vivos. Na aula de hoje, nós vamos focar basicamente a parte inorgânica e um pouquinho da parte orgânica. Nós vamos começar falando da parte inorgânica, formada basicamente por essa molécula fenomenal e maravilhosa que é a água, e vamos falar também dos sais minerais. Então, a parte inorgânica dos seres vivos, água e sais minerais. Obviamente que a água é a porção mais abundante em qualquer organismo vivo. E para que serve essa água? E o que caracteriza essa molécula de água? A água, primeiramente, essa molécula maravilhosa, formada por 2 moléculas de hidrogênio associado a uma molécula de oxigênio. Então, nós temos uma molécula mais ou menos assim. Nós falamos aqui que existe polaridade. Então, nós temos o oxigênio com 2 cargas negativas, o hidrogênio cada um com sua carga positiva. Então, a água é uma molécula polar. Existe aqui um ângulo formado, esse ângulo formado aqui de 104 graus. Então, existe uma polaridade. E tem uma regra na química que diz que uma substância polar, ela dissolve outra substância polar. E uma substância apolar, ela dissolve uma substância apolar. Um exemplo bem simples. O óleo é uma substância apolar. O óleo pode ser dissolvido por gasolina, que é uma outra substância apolar. Agora, o açúcar é uma substância polar. Prova que o açúcar é dissolvido pela água, que também é polar. Ok? Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, a água tem polaridade. As moléculas de água, elas têm uma coesão. Elas são coesas. Por quê? Se nós voltarmos aqui para o formato que eu desenhei da molécula de água,
nós vamos observar que entre essas moléculas nós vamos ter forças que permitem, aqui uma força de atração. Aqui eu vou ter uma outra molécula, por exemplo, assim, e existe uma atração entre o oxigênio e o hidrogênio. Essas forças nós vamos chamar de pontes. Tá? Então, aqui, as pontes de hidrogênio. Nós vamos ter aqui as pontes de hidrogênio, onde nós temos o oxigênio conectado ao hidrogênio. Isso gera uma coesão entre as moléculas. Da mesma maneira, existe uma adesão da água. Um exemplo bem clássico disso é numa coisa chamada capilaridade. A capilaridade, ela é aplicada mais a tubos bastante finos. Então você já deve ter visto isso em algum lugar. Imagina aqui um tubo. E quando você observa a água na parte superficial, ela não fica retinha assim. A água aqui em cima, ela fica mais ou menos assim. Ó. Tá? Isso aqui, na verdade, existe uma adesão das moléculas de água com a parede desse tubo, gerando o que nós chamamos aqui de capilaridade. Isso permite a subida da água em alguns milímetros. Garante a subida da água. Outra coisa também que a água tem de propriedade é a tensão superficial. Eu creio que você já viu aquela imagem característica de um mosquito pousado sobre a água. O mosquito anda sobre a água. Por quê? Porque a água tem uma tensão superficial. Claro que você não conseguiria fazer isso, obviamente, né? Porque existe uma relação interessante aí dessa densidade toda, né? Mas essa tensão superficial, tá? Ela é bem característica da água, dessa parte inorgânica. O que mais que caracteriza a água? Vamos lá? A água tem um calor específico. O que é um calor específico? É a quantidade de caloria necessária para elevar de 14,5 a 15,5 graus Celsius uma grama de água. A água tem o maior calor específico que nós conhecemos. Esse calor específico ele é tão importante. Eu vou te dar aqui uma ideia dessa importância toda. Vamos imaginar o seguinte aqui. A questão da sudorese, do controle da temperatura corpórea. Então, por que o calor específico da água é tão importante? Imaginem só, Então, imaginem só a superfície do corpo. Aqui, vamos imaginar que você tem a superfície do corpo de um indivíduo, tá? Imagine que você tem aqui, por exemplo, um dedo, qualquer coisa parecida, uma mão, né, etc. O que é que vai acontecer? Quando a temperatura, ela aumenta externamente, a temperatura do nosso corpo, ela é por volta de 36,5 graus Celsius, ok? O que é que vai acontecer? Quando há um aumento da temperatura muito grande, uma das coisas que ocorre é a sudorese. Nós começamos a suar. E aqui sobre a superfície do nosso corpo vão ficar gotículas de água. Então, olha o que vai acontecer. A água, você começou a suar, a temperatura começou a aumentar lá fora. Você começou a perder água. Essa água fica na superfície do corpo. Só que como a água tem um elevado calor específico, o calor ele passa do corpo para as moléculas de água. E o que vai acontecer? Essa água evapora. E aí você mantém a temperatura corporal. Repetindo, aumentou a temperatura ambiente muito, vai acontecer o quê? Você começa a ter sudorese, você começa a suar. As gotículas de água que estão aqui, elas têm um elevado calor específico. Então, o calor vai passar do corpo para as gotículas de água e essas evaporam, regulando a temperatura. Olha que interessante. Outra coisa importante, a água é um solvente universal. Ela dissolve praticamente todas as substâncias
que são, obviamente, polares, que é a grande maioria. Então aqui nós temos duas palavrinhas importantes relacionadas à água. Ó, hidrofílicas, substâncias ofílicas, vem de filéus, amigo de, amigas da água. Hidrofóbicas, phobos vem de medo, tá? E filéus vem de amigo. Então, substâncias hidrofílicas são aquelas que se dissolvem na água. Por exemplo, o açúcar. Substâncias hidrofóbicas são aquelas substâncias, alguns tipos de açúcares, né, gente? São aquelas substâncias que não se dissolvem na água. Por exemplo, o óleo de cozinha. Ok? Então, aqui nós caracterizamos essa estrutura maravilhosa, essa molécula, a estrutura dessa molécula maravilhosa que é a água. A água, ela varia nos organismos conforme a idade, portanto, quanto maior a idade de um indivíduo, menor é a quantidade de água. Por isso que você observa que a própria pele de um idoso, ela é mais enxuta, né? Claro, a capacidade de multiplicação celular também diminuiu, mas essa pele é mais enxuta. Então nós vamos ter, quanto mais idoso for o indivíduo, menor é a capacidade de armazenar água. Ou, na verdade, menor é a proporção de água que ele tem no seu corpo. Outra coisa que também é importante, conforme a espécie. Você pega, por exemplo, uma água viva chega a ter 98% de água no seu corpo. Agora, quando se avalia, vamos pegar aqui, a nossa espécie, o adulto, tem quase 70%. Então varia conforme a espécie. E conforme o metabolismo. Então, por exemplo, se eu pego um tecido que tem um metabolismo elevado, por exemplo, o tecido nervoso, o tecido muscular, são tecidos que a taxa de água, ela é gigantesca, muita água. Agora, se eu pego um tecido ósseo, a taxa de água, ela é menor, porque o metabolismo é menor. Ok? O que mais? Sais minerais. Sais minerais, eles podem estar dissolvidos numa forma iônica. Por exemplo, eu tenho sal de cozinha, o NaCl. Esse sal de cozinha está imobilizado, está na forma sólida. Agora pode ficar na forma mobilizada. Quando colocado em água, eu vou encontrá-lo na forma iônica. Na mais Cl menos. Você não vai encontrar dentro da água, se tiver uma concentração relativamente baixa, de sal na forma sólida. Por que o sal ele vai estar se dissolvendo na água? Nós acabamos de ver que polar dissolve polar. Então o NaCl também tem que ser uma substância polar. Ok? Então vamos lá. Eu selecionei aqui alguns sais, só para nós recordarmos, mas são inúmeros e a gente vai revisá-los em exercícios. Por exemplo, o cálcio. Cálcio é um sal que atua na formação dos tecidos ósseos, dos dentes. Ele atua na coagulação como ativador de reação e na contração muscular, propiciando a formação de ATP. Claro que se o indivíduo tiver carência de cálcio, ele vai ter deformação óssea nos dentes, o enfraquecimento dos dentes, ele vai ter dificuldades na coagulação, na contração muscular e assim por diante. Quais são as fontes desse elemento? Uma das principais fontes que nós temos é o leite, mas também encontramos nos derivados, queijo, nata, requeijão, etc. Aí colocamos alguns frutos, castanha, caju, amendoim, lentilha. Vamos ter uma fonte muito grande de cálcio, cenoura tem cálcio, né? De modo geral, os vegetais têm uma quantidade razoável também desse elemento. Sódio, o Na+. Sódio é um dos principais elementos no transporte celular, chamado transporte ativo. Transporte ativo. Então, a famosa bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo. Tá? A carência, obviamente, desse elemento vai caracterizar problemas no transporte ativo, como, por exemplo,
distúrbios nervosos. Temos vários outros problemas relacionados, como o aumento de sódio e a pressão arterial. Vamos ver distúrbios inúmeros pela carência ou excesso desse elemento. De um modo geral, os vegetais apresentam sódio. Outro elemento, o iodo. O iodo ele está associado à formação de dois elementos importantes, que são T3 e T4. O T3 é tido como triiodoquironina. É um hormônio tireoidiano, da nossa tireoide, uma glândula que está nessa região, na base aqui do pescoço, que está relacionada ao controle de todo o nosso metabolismo. Metabolismo, você já sabe o que é. É o conjunto de todas as reações que visam a produção e o gasto de energia. Então o T3 está relacionado a isso. E o T4 também. O T4 chama-se tetraiodotironina ou tiroxina. O iodo, um elemento que nós necessitamos em pequena quantidade, mas fundamental. Ele é encontrado em todos os frutos do mar e também em vegetais escuros. Um exemplo clássico, o agrião, a alcachofra e etc. E a carência pode gerar uma doença chamada hipotireoidismo congênito. Outro elemento importante, o ferro. O ferro, nós vamos ter aqui esse elemento importantíssimo na formação da hemoglobina das hemácias. Então, o ferro é um componente fundamental na formação dessa proteína. Ele é o grupo prostético, ou não proteico dessa proteína. E a hemoglobina, para quem não lembra, é responsável pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico, especialmente de oxigênio. Por isso que a falta de ferro pode reduzir a quantidade de hemoglobinas e gerar um tipo de anemia, que é ferrosa ou férrica. É por falta de ferro. Por isso que é interessante aí tomar uma medicação à base de ferro para suprir essa carência desse elemento e não ter esse tipo de anemia. Vamos encontrar em carnes, especialmente fígado, carnes de um modo geral, leite e muitos vegetais também apresentam ferro, especialmente os vegetais mais escuros, ok? Agora vamos recordar um pouquinho das porções orgânicas. Primeira porção orgânica que eu quero comentar hoje, os carboidratos. Antigamente chamadas de hidratos de carbono, também conhecida por glicídios, açúcares ou glúcides, tanto faz. Eles são formados essencialmente por carbono e hidrogênio. Por isso que eram conhecidos por hidratos de carbono. Temos várias funções associadas. A principal função de um carboidrato é energética. Temos também a função estrutural. Por exemplo, carboidratos que formam um arcabouço, como exemplo clássico, a celulose, a quitina. Temos carboidratos de reserva, como o amido, como o glicogênio. Então temos várias funções associadas. Energética, estrutural, de reserva, até uma função ligada ao processo de hereditariedade genética, para a formação, por exemplo, do DNA e do RNA. Vamos ter, então, carboidratos, uma classificação deles. Os açúcares ou carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos. São moléculas pequenas que têm de 3 a 7 carbonos. Por exemplo, se nós pegamos uma com 3, é uma triose, com 4, uma tetrose, com 5 é uma pentose. Então, a pentose importante aqui, uma pentose importante é a ribose. A ribose que ajuda a formar o RNA. Outra pentose importante é a desoxirribose. A desoxirribose que é a formadora do DNA. Ok? Agora, nós vamos ter aqui hexoses importantes com 6 carbonos. Hexoses importantes com 6 carbonos, a principal é a glicose. A glicose, a frutose, a galactose, são monossacarídeos com 6 carbonos.
Oligosacarídeos. Oligosacarídeos têm poucos mono unido. Ou seja, o mono, uma moléculazinha aqui. Essa molécula tem de 3 a 7 carbonos. Oligosacarídeos têm de 2 a 6 monos. Então, aqui eu tenho um mono, por exemplo. Tá? Eu vou ter nos oligosacarídeos, um exemplo clássico aqui, ó, seriam os disacarídeos, que tem 2 monos. Um exemplo clássico é a sacarose. A sacarose que é formada por glicose mais frutose. É o famoso açúcar branco. Outro exemplo clássico é a maltose. Então, a maltose, ela é formada por glicose mais glicose. Então, nós vamos ter aqui, né, uma série de oligosacarídeos. E os polissacarídeos têm centenas ou milhares de mono. Então, vamos ter muitos monos unidos. Tá? Um exemplo clássico de um polissacarídeo de reserva vegetal é o amido. De estrutura vegetal é a celulose. E de reserva animal é o glicogênio. Temos ainda a quitina. A quitina ela pode ser encontrada tanto em fungos quanto também em animais. Ok? Então temos aí a principal classificação dos carboidratos. Ok? Ainda a porção orgânica, os lipídios. Os lipídios, conhecidos por gordurinhas, mas gorduras fazem parte dos lipídios. Então, substâncias orgânicas, oleosas ou gordurosas, insolúveis em água. Por quê? Porque tem uma constituição apolar. E solúveis em solventes orgânicos não polares. Apresentam na fórmula o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, vão incluir gorduras e óleos. Os triglicerídeos, obviamente, são os mais abundantes. Né? Então, as gorduras, elas são sólidas em temperatura ambiente, como a banha, por exemplo, e os óleos são líquidos em temperatura ambiente, por exemplo, o óleo de soja. Então, temos aqui uma diferençazinha básica. Temos inúmeras classificações, mas podemos dizer o seguinte, que uma delas classifica os lipídios em glicerídeos, óleos e gorduras que apresentam na sua fórmula ácidos graxos ligados a gliceróis. Glicerol é um álcool. Ácidos graxos mais gliceróis. Os cerídeos, as ceras, pega aqui a cera de carnaúba, de babaçu, cera de abelha, são ácidos graxos mais um álcool que não seja o glicerol, um outro álcool. Temos os esteroides, formadores de hormônios, né? Por exemplo, vamos ter o estrógeno, a testosterona, a progesterona, o colesterol, né? Então, o colesterol que tem 4 anéis de átomos de carbono interligados. Então, vamos ter vários hormônios aqui, derivados de colesterol. Vamos ter uma outra categoria de lipídios, que são os carotenoides, que tem um pigmento de célula, geralmente um pigmento, né, amarelado, alaranjado, né? Então, um exemplo clássico na fabricação da vitamina A, nós vamos ter lá a substância rodopsina, que é uma proteína, né, para formar a vitamina A, e entra na composição também aí os carotenoides para formar a vitamina A. Prova que a carência dessa vitamina A pode gerar cegueira noturna, tá? A xeroftalmia. E temos também os fosfolipídios, né, que são os formadores de membrana plasmática ou da membrana plasmática, que veremos posteriormente. Uma coisa muito importante, eu diria que aqui fique atento para a tua prova do Enem. Quando nós falamos em colesterol, nós podemos falar aqui no LDL e podemos falar no HDL. O LDL, eu costumo fazer a seguinte relação. L vem de L de mal, tá? Ele é o mau colesterol. É uma lipoproteína de baixa densidade. É uma lipoproteína, então proteína com lipídios. Fornecedor de colesterol aos tecidos. Em excesso no sangue se deposita nos vasos. É o colesterol ruim. Tá? Ele é mau. Tá? Ele é do mal L.
Eu costumo dizer que isso é como se fosse um isopor, o famoso pau de enchente. Tá? Já o HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Ele remove o excesso de colesterol no sangue, que leva, né, esse excesso ao fígado. Lá será degradado e vai ser excretado na forma de sais biliares. É o bom colesterol. Não é que ele é do bem, tá? Ele é o bom colesterol. Gente, para entender, imagine o seguinte, imagine um rio com uma correnteza seguindo esse percurso. Tá? Imagine que sobre esse rio nós temos vários pedaços de isopor. Como o isopor tem baixa densidade, ele vai flutuar, ok? E ele vai, conforme o rio vai levando as suas águas, o isopor vai enroscando nas beiradas, e vai enroscando. E vai acumulando nas margens do rio. Esse é o colesterol ruim, ele tem baixa densidade, por isso ele enrosca ali do lado, boia. Agora, o HDL, o bom, é como se eu colocasse sobre esse rio uma tora de madeira. Ela também vai boiar, mas ela é mais densa que o isopor. Essa tora vem e ela vem limpando o vaso, ela carrega tudo embora. Então, obviamente, o HDL é o faxineiro, é aquele que faz a limpeza. E o LDL é o pau de enchente, é a sujeira. Então, quando você tem uma relação onde você tem um aumento de LDL e uma redução de HDL, olha só o que vai acontecer, o acúmulo de placas de gordura, que nós chamamos de ateromas. Então, essa pessoa passa a ter aterosclerose. E pode chegar num estado tão avançado que pode praticamente entupir o vaso e levar a pessoa a ter um infarto do miocárdio e até pode ser levada a óbito. Ok? Então, uma aplicação interessante aí. Tá? Vamos agora analisar uma questãozinha do Enem 2015 PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, aplicada para o sistema prisional brasileiro. Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio, ó, o sódio aqui, pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial de Saúde. O professor então destacou que este hábito deve ser evitado. A doença associada a este hábito é, imaginem aqui um vaso sanguíneo. Se ocorre um aumento de sódio no vaso, o sódio é rapidamente absorvido, nós vamos ter um aumento da concentração desse elemento dentro do vaso. E o meio, nós vamos falar que esse meio fica muito concentrado, ele fica hipertônico. Nós vamos estudar isso nas nossas aulas de membrana plasmática. O meio externo, ele fica menos concentrado, ele fica hipotônico. E acontece aqui um fenômeno chamado osmose. Osmose passa a água do meio hipo para o meio hiper e começa a entrar água nesse vaso. Isso desencadeia um aumento da pressão arterial. Então, a ingestão excessiva de sódio, ela pode promover o quê? Obesidade? Não. Osteoporose? Não. Diabetes tipo 2? Não. Hipertensão arterial? Sim. Hipercolesterolemia, ou seja, um aumento de LDL e redução de HDL? Não. Então, a resposta correta seria a letra D. Tranquilo? Vamos para mais uma? Seguindo. Enem 2005. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos. Dependendo do tipo de célula, em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Vamos lá. Então, nós temos o tecido nervoso, 85%, o tecido nervoso substância cinzenta, a branca, 70%, medula óssea, 75%, tecido conjuntivo, 60%, tecido adiposo, 15%, hemácias, 65% e o osso, sem medula, 20%. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em laboratório, enquanto intacta essa amostra pesava 200 miligramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de... Olhem só, ela tinha inicialmente 200 miligramas. Tá? E quando se retirou a água, ela passou a ter 80 miligramas.
Então, quantas miligramas de água nós temos? Obviamente, 120 miligramas, ok? 120 miligramas é de água. Então, para descobrir a proporção de água, eu pego o que eu extraí sobre o todo. Então, a água sobre o todo. Qual que é o todo? 200. Se você dividir 120 por 200, você vai ter 0,6, ou seja, 60%. Aí você volta para a tabela e verifica qual tecido tem 60% de água. Tecido conjuntivo. Então, qual é a resposta? Tecido conjuntivo, letra D. Pessoal, bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.